Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Akandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Agyananti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Akandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Sachitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatuamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Tribunarahitam Sadgurum Tvanamahami Sadgurum Tvanamahami Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Boa noite a todos, a todas. Deixa eu só confirmar aqui. Ok, estamos gravando. Vou pôr aqui no celular. Bom, então hoje é o nosso terceiro e último encontro sobre crise, crises no relacionamento, crises existenciais, crises na vida. No nosso primeiro encontro, eu foquei em explicar para vocês que a crise é um fenômeno natural, um fenômeno que a própria vida produz para induzir mudanças, para mobilizar partes nossas que se cristalizaram, partes nossas que ficaram na inércia e que precisam receber uma renovação. Não fosse a crise, não fossem as crises na nossa vida, a nossa evolução seria praticamente nula. Infelizmente, o nosso estado de consciência geral, nós precisamos do movimento externo, né, de uma crise sendo deflagrada por desafios para que a gente possa despertar. Conforme você avança nesse caminho, isso pode mudar. Segundo o guia do Patchwork, é possível evitar crises ou minimizá-las bastante quando você se dispõe a olhar para aquilo que revela bloqueios, para aquilo que não flui,
Quando você se dispõe a olhar para a sua sombra e ir na direção dela. Quando você para de fugir dos desafios e para de negar os problemas. Então, quando nós ativamente trabalhamos nesses problemas, nós estamos prevenindo e minimizando futuras crises que poderiam acontecer nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Então, esse olhar ativo, essa busca por investigar, esse desejo pela verdade, ele é um fator que precisa ser cultivado, que precisa ser estimulado na nossa vida de buscador. Quanto mais a gente fizer isso, menor a chance de crises destrutivas, com irrupção de violência acontecer. Expliquei para vocês que quando uma crise se dá, naturalmente vivemos um desconforto e que eu vejo dois padrões do ego. Um é o padrão deixa a vida me levar, vida leva eu. Que é a pessoa então que diante de uma crise, ela, eu não posso fazer nada, então deixa a vida acontecer. Um outro padrão do ego é, então, o que eu tenho que fazer? Porque eu vou fazer a mudança, eu tenho que fazer isso e aquilo e eu estou no controle. É quando o ego então tenta retomar o controle da crise, fazendo a transformação com as suas mãos. E nesses dois padrões tem um equívoco básico, né, devido à nossa ignorância mesmo. Né? O equívoco de compreender o lugar do ego. O lugar do ego é que ele pode ser ou um fator que obstrui os movimentos do self, ou ele pode ser um fator que se rende aos movimentos do self. Quando ficamos em algum desses dois padrões, a crise então precisa se agravar para que a gente realmente encontre o lugar correto. O lugar correto é um lugar de humildade, é um lugar de eu tenho que fazer a parte que me cabe e preciso entregar a parte que não me cabe. É um lugar fino, é o fio da navalha, é como andar numa corda bamba. Para você conseguir, você não pode ir nem muito para lá, nem muito para cá. Então esse lugar ele existe dentro de nós, é um lugar existencial, poder reconhecer essa possibilidade de saber o que eu posso e, portanto, devo escolher, as escolhas que eu tenho que fazer, eu não posso fugir delas, e ao mesmo tempo reconhecer aonde não está mais na minha alçada e ali, então, entregar e conseguir se render a esse fenômeno que a crise está trazendo. A crise traz para a gente um crescimento que tem a ver com a gente poder reconhecer que sem a ajuda espiritual, sem essa rendição, a transformação não se completa. Né? Não é possível uma transformação genuína da consciência sem a ação da graça, sem a ação da própria energia da vida atuando em nós, a inteligência divina atuando em nós. Só que justamente por ser inteligente, essa energia ela não força nada. Então, se você quiser ficar bloqueando a inteligência divina, ela respeita. Ela respeita e deixa você ficar aí no seu sofrimento pedagógico. Mas quando você se abre, eu quero ver, eu me abro para procurar enxergar o que a vida quer de mim. Esse simples movimento interno de abertura faz toda a diferença nos problemas. É quando você pode deixar a vida te ajudar a resolver os problemas através de você. Como é sofrido esse estado egóico, onde eu fico assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tá tudo nas minhas mãos. Se eu vou para lá, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, eu. E como é diferente quando você pode silenciar e procurar, ao invés de, o que que eu quero, o que que eu faço, eu, você
olhar e falar o que que a vida quer de mim e se colocar nesse lugar receptivo. Esse é o passo, né, número um para você poder atravessar crises. Encontrar essa justa medida, essa postura de não fugir do que lhe cabe e conseguir entregar no seja feita a vossa vontade, conseguir compreender o fluxo para onde vai apontando, né? E entender as direções que o universo tá dando aí para sua vida. E, então esse foi o nosso primeiro encontro. Deixa eu mudar aqui a câmera de lugar. No nosso segundo encontro, eu foquei mais em trazer a questão de que as crises expõem a nossa ferida original. Comecei falando para vocês que existe uma repetição nas crises. Toda crise, ela revela algo de nós, da nossa biografia, do nosso jeito de se colocar no mundo. E esse jeito, ele não sai mudando por aí, né? Nossa, vem uma crise X na adolescência, uma crise Y agora, e tal. Você vai ver que existe um fio condutor, existe uma repetição das feridas, uma repetição das histórias familiares. Essa semana mesmo, uma paciente me contando, né, que ela tinha muita dificuldade assim de se aproximar da mãe, fisicamente mesmo, né? A hora que ela chegava perto da mãe, ela sentia aversão, ela não conseguia abraçar, se sentia invadida, né, com muita facilidade. E vivia com esse conflito, se sentia até culpada, né, por isso. Nossa, olha, com meu pai eu consigo abraçar e com a minha mãe não, porque ela me dá uma sensação estranha, né? Bom, falou isso na terapia, aí algumas semanas depois a mãe comenta, né, com ela. Olha, eu não sei, estou aqui lembrando que, nossa, como era difícil a minha relação com a minha mãe. Parecia que eu não gostava dela, né? Eu não conseguia chegar perto dela, eu não conseguia abraçar, mas do meu pai eu gostava. Então, essa paciente se deu conta, assim, né, de que ela estava só reproduzindo uma programação que ela absorveu. As crises, como elas batem na nossa estrutura psíquica, elas são momentos de revisão. E elas vão nos as crises vão nos levar para um ponto que eu chamo de a ferida original. Esse ponto é um lugar, se eu posso dizer assim, uma dimensão dentro de nós que se sente vulnerável, se sente derrotado, inferiorizado, abalado, abandonado. É um lugar de dor. Cada um de nós tem uma paisagem específica nesse lugar de dor. Para alguns é o abandono, é a rejeição, para outros é o abuso, é a violência. O ponto é que a gente aprendeu a fugir desse lugar. Assim como o diabo foge da cruz, o ser humano desenvolve um mecanismo para fugir dessa dor. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso criando uma estratégia. Para eu nunca mais sentir essa coisa ruim de não ser amado, de me sentir desamparado, eu criei uma estratégia. A estratégia é: eu vou conseguir o amor dos outros de fora. Então eu vou tentar agradar todo mundo, vou tentar ser melhor que todo mundo, eu vou tentar ser certinho e nunca sair da linha e assim eu vou ter a aprovação de todo mundo. Ou eu vou tentar nunca me envolver, vou me retirar, ninguém vai me afetar e assim eu nunca mais vou sentir essa dor que eu senti. E aí nós orientamos as correntes de energia da nossa mente de maneira a ficar sempre fugindo desse lugar. Então eu fujo. E nós fugimos principalmente para fora. Eu fujo para fora tentando o olhar do outro, tentando uma inocência e uma aprovação diante do olhar do outro. E aí esse mecanismo dá certo, né? Até porque se ele não desse, ele não estaria aí até hoje, né? Com você. Então você consegue
o amor dos outros, a aprovação dos outros em algum grau. E aí você vai, enquanto personalidade, aprendendo a dançar, né? A dança desse mundo, mas esse lugar da ferida original tá lá, tá lá. E você vai vendo a sua vida, você conquista coisas, né? Você compra coisas, você se desenvolve profissionalmente, afetivamente, até que quando chega a crise, você vai ser então não mais convidado, porque aí convidado, a vida já te deu convites para você olhar para isso. Mas a crise vai realmente te arrastar para esse lugar. E você vai sentir mesmo é, como um cataclisma, né? Como um abismo que você está caindo, como assim, coisas fora do seu controle. Né? Então, tudo isso eu estou falando de uma dimensão bem do mundo interno, porque externamente, às vezes a crise é, pode parecer banal, né? Essa semana uma paciente entrou numa crise porque o dono do imóvel pediu o imóvel para ela. E isso deflagrou a crise. Porque você nunca sabe onde é que você está apoiado, né? Então, o caminho dentro do relacionamento amoroso é que essas feridas de eu quero fazer o outro me amar, eu quero receber o amor do outro, ela vai ser exposta, né, no seu relacionamento quando você não se sentir amado pelo outro. Olha só, o seu mecanismo começa a entrar em falência. Se não, se eu for certinho, se eu for bonzinho, o outro vai me amar. Não, se eu for forte e ficar no controle, o outro vai estar sempre ali para mim. E de repente, começa a não dar mais certo. O outro não está mais ali. Você não se sente amado. Você se sente sozinho na relação. Então, esse é um bendito momento. É um momento em que o mecanismo de defesa começa a ruir. É um momento de muita vulnerabilidade, porque você está entre dois mundos. De um lado, o antigo jeito de ser, você não se encaixa mais, você não consegue mais ser de um jeito que você sempre foi. Mas o novo ainda não apareceu. Você não tem ainda a dimensão do que é então o novo. Como se comportar de outra maneira, como criar outro script de relacionamento. Então, é muito normal que você sinta como se o mundo tivesse acabado, como se uma história tivesse acabando, como se não fosse possível uma transformação. Mas é possível. Nem sempre, porque depende também da vontade e de querer uma transformação. O ponto dramático dos relacionamentos é que às vezes você se transforma e o outro não quer a transformação. E aí o relacionamento ele realmente fica sob ameaça. Porque pode ser que então as energias não se afinizem mais. Você se transformou de uma maneira e a pessoa quer ainda aquele ser antigo que você foi e está lá naquele script. Então a, a emergência, né, quando sobe a ferida original, nós que estamos no caminho do autoconhecimento, que estamos em busca de nós mesmos, é um momento sagrado na sua vida. Porque não é tão fácil promover um movimento, né, da vida para te levar para esse lugar. Não é. A gente constrói muralhas contra esse lugar. Então é muito precioso quando a vida abre e fala, olha, agora é aqui. Agora você vai, não dá mais para você fugir desse lugar. Por isso que quem estuda o tarô, as imagens simbólicas, né, o caminho esotérico, e for estudar a arte, vai ver que a carta da crise, que é a carta da torre, ela é retratada como uma bênção, porque Deus está jogando uma bênção em cima de um castelo, né, uma torre que está ruindo. Essa bênção na forma de um raio. Só que só vamos reconhecer isso como uma bênção depois. Não tente entender que já é uma bênção. Não, na hora que você vive a desconstrução, você precisa acolher a dor, viver a transformação, viver as perdas, reconhecer os apegos que você tem. Não tente apressar o rio, mas depois que passar, você vai poder olhar e falar: nossa, foi uma benção.
Por que que foi uma benção? Porque me libertou de uma estrutura que estava me matando. Me libertou de uma estrutura anti-vida. Mas essa estrutura ela é tão grossa, ela é tão cristalizada, que apenas o movimento mesmo da graça divina, o jogo divino, pode quebrar, romper com essa estrutura. Os relacionamentos amorosos, componente dramático é que quando o casal entra em crise, eles, ao invés de fazer esse caminho todo, né, que eu estou descrevendo aqui para vocês, eles se perdem no jogo de acusações. O jogo de acusações é quando você não consegue focar no, na sua parte a ser transformada. E você começa a se preocupar em mudar o outro. Você começa a se preocupar com a vida do outro, com o erro do outro. E aí o jogo de acusações pode fazer essa crise perdurar por muito tempo, anos. Casais que não conseguem aprofundar essa dimensão em si mesmo. A chave é você esquecer o outro. Ah, o casal está em crise? Não, não sei. Foca só na sua crise. Foca só na crise da sua consciência. Em encontrar dentro de você. Porque agora, no encontro de hoje, eu quero trazer um elemento novo, né, de informação. Que dentro dessa história de que nós precisamos criar um mecanismo de defesa, sabe o que aconteceu com cada um de nós? Nós aprendemos a reprimir necessidades reais. E aprendemos a mascarar o nosso comportamento com necessidades falsas. Quando a crise vem, ela remove a necessidade falsa. A necessidade falsa cai. E aí eu quero explicar isso com alguns detalhes, com alguns exemplos, para que fique claro para vocês o que, que eu quero dizer com necessidades falsas e necessidades reais. Necessidades reais, como o próprio nome diz, né? Então, necessidade é algo que você precisa. Então, você precisa de água, você precisa de roupa, você precisa de comida. São necessidades físicas. Essas não tem como a gente reprimir, né? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se vestir, todo mundo tem que se agasalhar, senão morre, né? Mas existe um conjunto de necessidades mais refinadas, que são necessidades emocionais. E aí, devido ao seu clima familiar, você aprende a esconder uma necessidade real, que não era nenhum problema. Por exemplo, imagina que você tem um trauma de invisibilidade. Você tem carência de reconhecimento, porque na sua família, o pai ou a mãe não te deu essa experiência de falar, olha, parabéns, você é bom nisso que você fez, eu tô te vendo, né? E que é uma necessidade real da criança. Quem tem filho sabe. Eles olham pra gente e falam, olha, eles querem fazer uma gracinha e falam, olha, pai, olha, mãe. Eu lembro quando eu era criança, eu não queria só jogar bola. Eu queria jogar bola com meu pai assistindo eu jogando bola. Falava, olha, pai, olha esse chute, olha esse brinquedo. O que é esse olha? É uma necessidade real da criança. É a necessidade de se sentir vista, se sentir reconhecida. Mas aí imagine que você, devido a qualquer circunstância, passou por momentos em que você não teve essa necessidade real atendida. E aí você compreende, como criança, que essa necessidade é melhor você ocultá-la, ou fingir que ela não existe. Vou parar de tentar buscar a satisfação dessa necessidade. Então, eu não vou mais ficar falando, olha, olha, olha. Essa, eu crio uma necessidade falsa em cima, que pode ser de qualquer tipo. Então, eu posso criar uma necessidade falsa de ser sempre o melhor. Se eu não sou o melhor, eu me castigo. Nossa, tirei 9. Ah, mas eu não tirei 10, então não foi bom, então eu não posso celebrar. Ou eu posso desenvolver uma necessidade falsa de estar no controle.
Então, eu procuro ser o mais poderoso da situação, né? Tá, que os outros precisem de mim e essa necessidade de reconhecimento fica reprimida. Agora, pense no seu caso, que essa necessidade que eu estou trazendo aqui de reconhecimento pode ser de qualquer outra. Pode ser um apoio, pode ser um acolhimento, né? Pode ser um estímulo para a vida que você não recebeu. O que mais? Pode ser uma necessidade de ser cuidado, que você aprendeu a reprimir. Uma necessidade de crescer. Você sabia, por exemplo, tem famílias em que a criança sente que ela crescer é ameaçador para os pais. Se eu crescer, a minha mãe deprime. Se eu crescer, meu pai se sente vazio. Então, esse filho, né, ele reprime a necessidade dele de crescer. Aí ele se infantiliza, ele vira Peter Pan. Tem uns aqui no meu consultório. Não vai para a vida, sabe? Não dá o próximo passo, está sempre ali de olho nos pais. Então, essa necessidade que você aprendeu a reprimir na sua personalidade, ela vai aparecer quando a sua vida de relacionamento entrar em crise. Você vai precisar atender a essa necessidade. Claro, agora como adulto, você vai ser um bom pai, uma boa mãe para você. Essa necessidade precisa ser atendida. É isso que a crise está querendo fazer você olhar. E a necessidade falsa precisa ser desapegada. Nós precisamos soltar a necessidade falsa, reconhecer qual é ela, né? Soltar a necessidade falsa e acolher a necessidade real. A necessidade real que nós negamos. Nós aprendemos a negar. Nós aprendemos a ter medo da nossa necessidade real. Mas a nossa alma só vai encontrar plenitude, satisfação, se você reconhecer essa necessidade. Você puder olhar para ela. Então vamos dar um exemplo de um casal. Imagine um casal, vamos pegar o padrão de codependência. Imagine um casal que a mulher decidiu, junto com o marido ali, né, na conjuntura de ter filho e tal, não se ocupar da profissão dela, deixou isso de lado, né? Vou olhar mais para a maternidade, vou me dedicar. Né? E o marido é, ficou focado no trabalho, em crescer profissionalmente e tal. Bom, o tempo passa, os filhos crescem e esse casal começa a entrar em crise, começa a não se entender mais, começa a ter brigas e de repente eles começam a cogitar a separação. Quando esse homem, né, no caso, ele olha para esse relacionamento dele e vê que algo não está funcionando, se ele olhar para dentro dele, ele vai ver que ele reprimiu uma necessidade real dele. Ele tentou ser o provedor, o paizão, cuidar de todos, mas ele reprimiu nele a necessidade de se cuidar. Ele reprimiu nele a necessidade de se sentir com suporte, com ajuda. E aí, na hora que o casamento começa a ruir, ele vai ter que olhar para isso. Do lado de lá, a mulher reprimiu a necessidade dela de expandir no mundo, né? De olhar para o lado dela profissional, de crescer. Ela encolheu esse projeto. E aí, a hora que separa, ela se depara com aquilo. E agora? O que eu vou fazer com isso? Aí eu te pergunto, se você pudesse imaginar que não existisse a crise, como essas pessoas iriam olhar para essas necessidades reais reprimidas? Não iriam. Simples assim. Porque se você fizer estudos de caso, né, você vai ver que alguns casos, né, essa crise pode demorar muitas décadas para acontecer. E essa energia fica lá, represada, não desenvolvida, subdesenvolvida. Portanto,
A necessidade real que nós reprimimos, ela contém um pedaço, uma porção da nossa alma, que nós precisamos ir ao encontro dela. Mas às vezes essa necessidade real, ela está tão reprimida e tão escondida da sua consciência que você nem sabe bem dar um nome para isso. Às vezes a necessidade real da sua alma é que você precisa de mais espaço, é que você precisa de mais liberdade, é que você precisa sair de um script de relacionamento que ficou enrijecido. Não sei. Qual é a necessidade da sua alma? As necessidades vão mudando ao longo da vida. Elas não são as mesmas. A necessidade que uma criança tem de 5 anos é outra de quando você tem 10, de quando você tem 15, de quando você tem 25 anos. Mesmo que você não possa atender a uma necessidade real da sua criança, você pode reconhecê-la. Então eu tenho que entender a necessidade e atender a necessidade. São dois processos distintos. Entender e atender. As necessidades falsas são criadas para a autoimagem. Então, são necessidades que na psicologia a gente chama de narcísicas. Necessidades de autoafirmação, está sempre ligado ao externo. Eu tenho que ser bom para o outro, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que ter um lugar aqui fora, provar as coisas para as pessoas. Quanta energia é gasta com as necessidades falsas? Muita energia é gasta. A necessidade real, quando nós atendemos ela cria um círculo benigno de continuidade, onde você vai se cuidando e atendendo ao que você precisa, e portanto você fica menos demandando do outro, menos dependente do outro. Você vai conquistando e construindo uma real autonomia, que é uma autonomia que não vem da reatividade, uma autonomia que não vem do ódio à dependência, uma autonomia orgânica, que você aceita pagar o preço, de pouco a pouco ir construindo essa autonomia. A necessidade falsa, ela é gigante, vou provar que eu sou isso e aquilo, não vou depender de ninguém, e vou ser grande, só que ela não é orgânica. Então, uma hora a gente recebe um golpe que quebra essa necessidade falsa e de repente te coloca em contato com a necessidade real que você está se negando. Então, o ponto-chave é a autonegação. Como eu nego a satisfação da necessidade real. Esse é o ponto. É você encontrar essa repressão que aconteceu de uma necessidade real da sua criança. E quando nós atendemos a uma necessidade real, sabe o que você sente? Você sente um clique, uma pacificação, uma sensação de que fechou a gestalt. É isso. Você encontra um encaixe. Pode ser que seu relacionamento está em crise, seu relacionamento amoroso está em crise, porque você precisa reconhecer uma necessidade que você tem de poder expressar a sua força, expressar a sua espontaneidade. Pode ser que você reprima desejos seus por medo do que o outro vai, de como o outro vai reagir. E aí esses desejos eles vão te destruindo por dentro, eles não morrem, você só reprime eles. Uma hora você vai ter que olhar para eles de novo. Então, quando você olha um casal a partir dessa ótica, tudo fica muito diferente. Quando você olha e procura ver quando um casal está lá se queixando e um está acusando o outro, porque você não fez isso, porque você não lembrou daquilo, eu não me sinto valorizado e tal. E você olha dentro, né, de cada um,
você vai ver que eles estão reclamando um para o outro dessa necessidade que eles se negam. Então eu me nego à necessidade que eu reprimi e eu espero que o outro atenda essa necessidade. Olha que loucura. É o típico caso da pessoa que cuida de todo mundo e ela fantasia internamente que alguém uma hora vai conseguir, vai cuidar dela. Alguém vai lembrar dela, alguém vai valorizar ela. E a decepção é quando isso não acontece, né? Porque é, a pessoa não percebe que ela sabota a satisfação da necessidade. Porque ela se coloca num lugar onde é impossível ela receber a satisfação daquela necessidade. Então, é um caminho assim tortuoso, né, que a mente cria para é, para não se ver com essa necessidade. Sabe o que é doido? Nós criamos camadas de vergonha dessas necessidades. Você se envergonha de uma necessidade real. Nós negamos tanto uma necessidade real que ela se torna uma vergonha. Ou ainda, você pode achar que você não merece aquilo, pode se sentir culpado de, de atender a essa necessidade real. Quantos adultos, né, com neuroses sexuais, vêm falar: Nossa, eu não sei, eu, se eu faço sexo, né, se eu tenho prazer, depois eu sinto culpa. Né? A pessoa não sabe por quê. É isso. Ela quer negar a necessidade real dela, então porque na autoimagem dela ela deveria ser um santo, deveria não gostar do prazer, sei lá, nega o corpo, né? E aí quando tem a satisfação, vem a culpa. Ou a pessoa que, ao ser cuidada pelo outro, ao receber algo, ela também se sente tão culpada que ela já quer retribuir. Então é isso, a gente tem que olhar para esse ponto de constrangimento. A vergonha é um bom termômetro para isso. A gente aprende a ter vergonha da necessidade real. Por exemplo, você pode ter, como nesse caso que eu comecei contando, essa pessoa tinha lá a vergonha de demonstrar afeto para a mãe. Então ela aprendeu a reprimir essa necessidade, porque ela tinha que ser a durona, tinha que ser a forte da família. Quando você vai na direção dessa necessidade real, você se humaniza, você encontra a sua humanidade. E, portanto, facilita o contato com os demais, né? Com a humanidade do outro também. Então, é a chave para acessar o coração. Eu vou ler algumas perguntas aqui e responder, né, para usar aí de exemplos. Professor, percebi que todos os meus relacionamentos seguem praticamente o mesmo roteiro. Eu sempre me apaixono por pessoas muito inteligentes, gentis, mas emocionalmente distantes. No começo, acho que, se eu tiver paciência e amar o suficiente, essa pessoa vai se abrir comigo. Só que depois de algum tempo, eu volto a me sentir sozinho dentro da relação. Eu volto a me sentir sozinho dentro da relação. Ponto final. Quando comecei a fazer terapia, percebi que o meu pai era exatamente assim, presente fisicamente, mas incapaz de demonstrar afeto. Minha dúvida é: como saber se eu estou realmente escolhendo essas pessoas por amor ou se estou tentando inconscientemente fazer com que meu pai finalmente me ame através delas? É uma boa pergunta. Na maioria das vezes que as pessoas me perguntam, Léo, é isso ou aquilo? Eu já percebo, né, que a pessoa está presa numa dualidade. Nunca vai ser uma coisa só. Esse é um mundo de dualidade. Ah, será que eu escolhi essa pessoa porque eu amo ou porque eu estou querendo ser amado? Não é uma coisa só. São camadas dentro de você. Uma camada dentro de você pode estar escolhendo por amor e uma outra camada dentro de você, na maioria dos casos é isso, está escolhendo também para reproduzir o trauma, para tentar fazer o pai mal se transformar no pai bom, para tentar conseguir ser amado a partir de fora. E aí a gente precisa se reconciliar com essa dualidade. Vai ser sempre assim. Não tem um movimento puro de que, ah, olha, eu escolhi, eu casei só porque amor, ó, limpou tudo, constelei não sei quantas vezes, reprogramei, fiz a terapia, tomei Daime, meditei,
Agora tá limpinho. Não tem essa higiene, gente. Essa higiene não existe. O que existe é você se dispor a viver a relação e quando emergir o seu lado, você está disposto, né, a compreendê-lo. É isso. Né? E assim você vai limpando dentro da relação. Agora, tem um outro caso. Quando, de fato, o movimento é só por projeção, é só porque eu quero provar, gente, não dura nada. Acaba muito rápido. Porque não tem energia que sustente isso, entende? Não tem como você sustentar uma relação se não tiver um fio de amor. Se tiver esse fio, às vezes a relação pode lá desmoronar esses, esses, essas dimensões do afeto infantil, mas o fio de amor mantém. Agora, quando não tem nem esse fio de amor, geralmente não dura muito tempo. Né? Quem fica num relacionamento que dura, né, anos e tal, tem algum fio de amor. Né? Então, respondendo a essa pessoa, você teve um bom insight de perceber que existe uma repetição. Então, ela já percebeu que é igual ao pai, né? E que ela tentava, então, mudar, né? Ela fala, se eu tiver paciência, essa pessoa vai se abrir comigo. E agora, dentro dessa relação, né? O que ela pode fazer? Então, o que você pode fazer é ficar com essa frustração do outro ser uma pessoa fechada, sem querer mudar ele. E pensar assim, bom, se ele não mudar uma vírgula de hoje até o dia que ele morrer, eu vou conseguir estar nessa relação? Não conte com a mudança dele. Trabalhe para a sua aceitação. Trabalhe para que você desista e renuncie a esse desejo de que ele seja o pai bom lá que você não teve o contato e o afeto. Com isso, você vai estar, então, dando esse contato para você mesma, ao invés de esperar que venha dele. E aqui, então, pode acontecer uma mágica. Porque, como um amigo meu dizia, ele disse assim para mim: o reconhecimento só vem quando você não precisa mais dele. A mágica que acontece é que quando você desiste de querer transformar o outro, pode acontecer um milagre de que espontaneamente o outro se alinhe mais com você. Sabe por quê? Porque você parou de tentar fazer. Você simplesmente relaxou mais. Porque, pasmem, o universo está tentando satisfazer as suas necessidades reais. Ele está tentando te dar o que você precisa. Mas fazemos movimentos que não deixam isso chegar. Então, quando você relaxa, pode ser que não conte com isso, claro. Só estou te contando um segredo da vida, que se você viver, você vai achar muito legal. Mas quando você deixa de querer aquilo com todo, né, você quer muito, você precisa, se você não tiver aquilo, você vai ser infeliz. Na hora que você solta esse desejo, às vezes ele se realiza. Mas, às vezes, né, isso só acontece se você realmente soltar. Aí chega como um presente. Não chega mais porque você quer, porque você precisa, porque senão você vai sofrer. Chega de outro lugar. Nossa, que benção, olha só. Então tá, vou desfrutar, gratidão. É assim, é assim. E por que que isso acontece? Qual que é a lógica? É porque você relaxou e porque você aceitou se dar primeiro antes de querer que o outro dê. Essa é uma lei dos relacionamentos amorosos. Eu preciso primeiro me dar aquilo que eu quero receber do outro. Quando eu me dou, então eu abro os portais para que o universo me dê aquilo por outros canais. Seja através do relacionamento, através de de um amigo, sei lá. Então é isso. Não fique presa nessa dualidade de que você está de um lado ou de outro. Acolha a sua dualidade, entendendo que não tem nada de errado com isso. Ok? Pergunta 2. Eu cresci ouvindo que precisava ser o melhor em tudo para merecer reconhecimento. Minha mãe era muito crítica e dificilmente elogiava alguma coisa que eu fazia. Hoje, no meu casamento, sinto uma necessidade enorme de ser reconhecida pela minha esposa.
Se ela não percebe um esforço que fiz, eu fico profundamente magoado, muito mais do que a situação parece justificar. Às vezes até penso, ela não me valoriza. Será que essa dor é realmente sobre o casamento? Ou eu estou revivendo uma ferida mais antiga? Se existe uma reação desproporcional, esse é o principal sinal. Se existe uma reação desproporcional, então isso é sinal da ativação da ferida infantil. Nossa, olha, a pessoa nem me ofereceu um pedaço de bolo e aquilo faz você cair no abismo. Nossa, nem falou que eu tô bonito com essa roupa. Nem lembrou de não sei o que lá. A reação desproporcional é um drama, é uma ampliação emocional que nós vivemos quando, de alguma maneira, o outro toca na nossa ferida, consciente ou inconscientemente. Essa reação desproporcional, por que, que ela é, que quer dizer desproporcional? Porque ela sai do tom adulto da história. Ela ganha proporções infantis, semelhante a quando você não dá algo para uma criança e ela faz birra. Nossa, mas né, que nem eu já estraguei a vida do Bento várias vezes. Esses dias eu estraguei porque eu passei a manteiga do lado errado do pão. Né? Eu tinha que ter passado de um lado, ele queria que eu passasse de um lado, eu passei do outro sem ver lá. Eu destruí o café da manhã dele, esgoelou, né? Então é uma reação ampliada, irracional, dramática, que cabe, né, para uma criança. Mas que nós fazemos isso depois como adultos, nós fazemos no plano emocional. Temos uma reação semelhante, né? Então esse exemplo que ele está dando aqui, se ela não percebe um esforço que eu fiz, eu fico profundamente magoado. Não, você já está magoado. A mágoa já está aí. Quando ela não vê o esforço que você fez, você sente a mágoa que já está aí. Ela está sendo só um espelho. E aí você precisa então olhar para essa mágoa, ver de quem realmente, né, que você fala que é a mãe que era muito crítica. É isso, a mãe era muito crítica e dificilmente elogiava alguma coisa. Então a sua criança ainda está esperando esse reconhecimento da figura feminina. Ainda precisa, ainda está querendo receber isso de fora. Ou seja, você não viveu essa dor até o fim de não ter isso. Sua mãe não te deu isso, ela não tinha isso para te dar. E a sua criança ainda quer. Então, no seu caso, é mais sobre acolher essa ferida, poder ficar com essa dimensão da sua realidade, de que você precisava de algo que a sua mãe não te deu. Então, ao invés de viver essa dor até o fim, né, o que significa viver essa dor até o fim? Ficar com ela até ela se esgotar. Ela se esgota nela mesma. Mas a gente para de sentir ela e cria um plano para que ela não aconteça mais. Nunca mais vai acontecer isso. Aí você cria um plano que, que mantém essa dor viva, né? Ao invés de esgotar ela até o fim. Esgotar ela até o fim é como um processo de digestão. Esses dias, né, depois que eu lancei meu livro, uma pessoa me atacou e, né, eu precisei digerir, né, o que eu recebi ali de ataque e fiquei refletindo sobre essa digestão mental. Quando acontece algo, né, que você não está esperando, a sua mente ela tem que ficar com aquilo, ela fica dando replay, né, naquela história, fala, nossa, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Até que na hora de digere, você fala, nossa, aconteceu. E aí vai chegando, né, a aceitação e compreensão. Mas porque você se dispõe a viver essa dor até o fim. Né? Então, viver a dor até o fim é, é uma arte mesmo, né, poder ficar com isso. E aí, o que eu vejo assim nesse caminho, né, que ele está contando aqui? Você vai perceber o seu amadurecimento quando você se der conta, ele fala assim, se ela não percebe um esforço que fiz, eu fico muito magoado. Eu te estimulo, te convido a olhar o seguinte, é você perceber a hora que você está fazendo. Ah, eu vou aqui cuidar do jardim. Para. Você está fazendo para ela depois vir bater palma ou você está fazendo por você? Pare antes, reflita antes. Porque você está pegando a história depois, tá vendo? Você está falando assim, ah, se ela não reconheceu, aí eu desabo.
Calma, vê antes então. Você tem uma escolha antes disso, né? E se, eu estou fazendo isso para ela ver. Então experimente não fazer e veja o que acontece. Eu acho que pode ser bem produtivo, porque você está nesse vício de fazer para o outro, de fazer para o outro ver, para o outro reconhecer. E aí que está a sua liberdade. Já pensou você poder fazer sem precisar que o outro venha reconhecer? Quanta liberdade você ia ter? Que aqui a pessoa mandou uma resposta bem já organizada, né? Mas pensa assim, se a pessoa não está aqui procurando o autoconhecimento, ela poderia culpar, né? Falar, olha, eu faço tudo, você não faz nada e tal, tudo isso só para evitar de olhar para essa mágoa, né? Então é isso. Vamos ver aqui, tem mais uma. Na minha infância, minha mãe era muito amorosa, mas emocionalmente imprevisível. Havia dias em que ela era extremamente carinhosa e, de repente, passava dias fria e distante. Isso na psicologia é bem documentado, né? É o duplo vínculo, né? Quando a criança recebe sinais de amor e ódio com muita rapidez. Hoje percebo que, sem querer, escolho parceiros que fazem exatamente isso comigo. Vivo numa montanha-russa emocional. Quando recebo atenção, me sinto vivo. Quando a pessoa se afasta, entro em desespero e faço de tudo para reconquistá-la. Um buraco aqui. A sensação é que eu estou sempre tentando impedir alguém de me abandonar. Como romper esse ciclo? Como deixar de procurar nos relacionamentos a solução para essa dor? É um buraco emocional, né? Porque aqui é um homem, né? Ele está com escolhe parceiros. Não, é uma mulher. É, você foi muito condicionada a, por esse mecanismo da sua mãe. Quando você fica. É engraçado, né? Na psicologia a gente pode condicionar um ratinho a fazer praticamente tudo que a gente quer, assim. A gente põe ele dentro de uma gaiola, né? E fica ensinando ele lá a bater na barra para ganhar água, enfim. Tem experimentos aí fascinantes, assim, que a psicologia faz de moldar o comportamento. E aí você precisa se olhar de fora e ver que você foi moldada pela sua mãe para se sentir fraca, para se sentir dependente dela. Então, ela te dava o, o alimento emocional, ela era amorosa, mas de repente ela retirava, ela fechava o coração. E você aprendeu a sobreviver com esse mecanismo, que é enlouquecedor esse mecanismo de dou e tiro. Né? Isso está na raiz de muitos conflitos de saúde mental, né? De esquizofrenia mesmo, dessa divisão. Afinal, qual é a minha mãe? Né? É essa que é amorosa ou é aquela que é fria e distante? Então, aqui o que tem que acontecer é uma integração psíquica, né, dessas duas partes, né, da parte da sombra e da parte luminosa. O guia traz muito essa ideia de que nós ficamos divididos, né, pela dualidade. Nossa mente emocional infantil, ela entende que é o super-herói e o vilão. A minha mãe é boa, o meu pai é ruim. Meu pai é ruim e a minha mãe é boa. Ela divide. É um jeito primitivo de entender o mundo, tentar entender o mundo. Mas que não funciona, né? O mundo não é preto e branco. O mundo são vários tons de cores, vários tons de cinza, né? Entre o preto e branco. Mas você diz aqui, eu vivo numa montanha-russa emocional. Quando recebo atenção, me sinto vivo. Quando a pessoa se afasta, entro em desespero. Faço de tudo para reconquistá-la. Então aqui é uma descrição da codependência. Né? Quando recebo atenção, me sinto vivo. Aí qual que é a sua tarefa, né? Pensando na necessidade real. Você precisa se dar atenção. Você precisa se dar isso que o outro está te dando, que está te deixando vivo. Em algum nível você nega para você. Você nega para você e acredita que só pode vir do outro. Quando a pessoa se afasta, entra em desespero. Quando a pessoa se afasta, você tem a chance de ficar com você. E aí não é que você entra em desespero. Você acessa o abismo que já está aí. Esse lugar da falta,
esse lugar do coração fechado, da falta de nutrição emocional. Você acessa na hora que o outro se afasta de você. No plano adulto, a gente pode tolerar a chegada e o afastamento do outro. Eu pulso nessas duas posições. Fico junto, me afasto. Fico junto, me afasto. É um movimento natural da vida, da pulsação, é a lei da pulsação. A sua criança não consegue tolerar esse movimento, porque você não teve essa experiência com a sua mãe, de manter o coração aberto, mesmo na distância. Ela aprendeu a te punir com a frieza emocional. E a chave é você poder desejar crescer em relação a não ficar dependente do outro. A ver que você não precisa entrar em desespero quando o outro não está ali para te dar atenção. A sua liberdade vai ser encontrada quando você puder ficar com a sensação de ser abandonado, ao invés de tentar remediar isso antes que aconteça. Ficar com ela, ficar com a sensação do abandono, parar de fugir disso. Bom, eu acho que esses exemplos tá de bom tamanho, são boas perguntas para a gente ilustrar, né, os casos. Realmente, o ponto agora, né, eu estou trazendo em três, esse intensivo, né, de crise, em três momentos, e eu sinto que o ponto é que a crise, ela realmente leva a gente para um lugar, né, nessas perguntas todas, é a mesma coisa, é um ponto que a gente quer fugir, né, e que se você puder ficar nesse lugar sem querer fugir, você vai encontrar aí a resposta para a sua crise. Você vai encontrar aí a satisfação da necessidade real. Quando as pessoas encontram a necessidade real delas, elas ficam em paz até para morrer. Porque tem gente que está nesse conflito para morrer. Ela está na beira da morte, no leito da morte, e está vivendo uma confusão, porque a morte é a última crise. Né? E quando ela encontra a necessidade real, ela pode ficar em paz. Mesmo que nós não consigamos satisfazer essa necessidade. Mas só de você reconhecer, dar um nome para isso, compreender, muita coisa muda. Muita coisa muda. Porque o problema não é que o problema do nosso trauma não é uma necessidade que não foi atendida, né? Não é só isso. Mas é você é, ficar sozinho com essa necessidade que não foi atendida, sem compreender o que ela é. Quando ela recebe um nome, nós falamos, olha isso, eu não tinha a minha necessidade, sei lá, de privacidade. Meus pais me invadiam muito quando eu era criança. E, então agora eu posso me proteger, eu posso não me deixar ser invadido. Mas já fui invadido lá atrás, né? Então esse é sinal de infelicidade para sempre? Não. Se a pessoa puder entender o que ela precisava naquele momento, a criança dela vem pro colo dela. Ela vai se sentir acolhida. Né? Então a chave da crise é essa, é procurar por essa necessidade, é ir além da vergonha, é ir além do orgulho, camadas de orgulho e vergonha em cima dessa necessidade. E eu iria até um pouco mais além, de dizer que, além dessas necessidades reais da infância, tem necessidades novas da alma, de novas fases da vida. Né? Lá na menopausa, lá na terceira idade, sei lá, você ficando mais velho, novas necessidades surgem. De mais silêncio, não sei, de mais descanso. São coisas que não têm necessariamente a ver com a sua infância, sabe? Mas que são necessidades reais. Então, lançar esse olhar, né, para a necessidade real é o que vai trazer aí a chave, né, para a solução da crise. Quando a necessidade real passa a ser atendida, a crise vai acalmando. Ela vai acalmando, acalmando, e a vida começa a tomar um outro rumo. Né? Você vai encontrando um outro caminho aí para sua vida que vai parecer mais luminoso, vai parecer mais preenchido, vai parecer um lugar mais seguro para você estar. Né? E assim a crise cumpre o seu papel de fazer você crescer, de fazer você
olhar no espelho, né? E não esquecer das suas necessidades. Certo, meus amigos? Então agora, deixa eu pausar aqui a gravação. Eu quero ainda 5 minutos de vocês para a gente poder absorver, né, essa energia.